Olá, estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Esse programa, ele tem por objetivo mostrar que o Espiritismo, ele não é contra a Bíblia, como muitos às vezes pensam. Na verdade, o Espiritismo, ele não aceita, embora respeite muito, os dogmas cristãos, que são doutrinas polêmicas e que se tornaram dogmas exatamente porque são polêmicas. E são polêmicas porque não têm o respaldo bíblico. Então surgiram muitos teólogos contrários às doutrinas dogmáticas, e a igreja, eu digo a igreja porque naquele tempo só existia a igreja, não havia os nossos irmãos protestantes e os evangélicos, como não havia também os ortodoxos da igreja oriental ortodoxa, que fica ali na região do Oriente Médio e na Turquia, inclusive também na Rússia, e são os nossos irmãos ortodoxos. Então, eles também, esses irmãos nossos de outras crenças cristãs, têm dificuldades em aceitar alguns dogmas. Então, nós não estamos sós, nós espíritas, nessa, vamos dizer, não aceitação de alguns dogmas. Só que nós não queremos desmerecer ninguém que os aceitam e que os seguem. Nós não queremos respeitar ninguém, desconsiderar ninguém por isso. Mas, hoje, como nós vivemos numa época que eu diria democraticamente religiosa, não há mais ninguém que é perseguido por crer nisso ou naquilo, por seguir determinada religião ou não. Cada um hoje é livre para seguir a voz da sua consciência, eu diria, com relação à sua crença. Então, o Espiritismo, ele tem dificuldades em aceitar determinadas doutrinas dogmáticas, mas reitero que nós respeitamos, quaisquer que sejam elas. E não estamos sós nisso, e nós somos mais seguidores das doutrinas que têm o respaldo bíblico. E eu até costumo dizer que nós somos os verdadeiros evangélicos, porque nós, não estando presos aos dogmas, nós estamos mais voltados para a Bíblia e, principalmente, para o Novo Testamento. Este nome do programa, Presença Espírita na Bíblia, ele é tirado de um novo livro meu que tem exatamente esse título, Presença Espírita na Bíblia, que é uma coletânea de artigos que eu escrevo na minha coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte. Escrevo essa coluna há cerca de 11 anos. E ela trata exatamente do Espiritismo com enfoque bíblico e também teológico, porque eu estudei para padre redentorista, da congregação redentorista. E eu descobri a doutrina espírita na Bíblia. Primeiramente a reencarnação, e depois eu descobri também os fenômenos mediúnicos que São Paulo denomina de dons espirituais, dons do espírito do indivíduo, e que, no caso, é um médium especial, como nossos irmãos católicos carismáticos e também evangélicos, eles têm também seus carismáticos,
eles estão descobrindo por eles mesmos que aqueles fenômenos que acontecem com eles são fenômenos mediúnicos, são fenômenos de dons espirituais que eles têm. Falar em línguas, revelações, às vezes profecias. Então, são fenômenos mediúnicos e eles estão descobrindo isso. E Kardec, ele disse que quando ele falava médium, ele se referia a um indivíduo que tinha esses dons que o Velho Testamento chamou de profetas. Dons, então, dos profetas e que nós dizemos, então, também dons proféticos. Mas você pode ler essa tal de coluna minha que eu disse no site www.otempo.com.br e procure lá os colunistas de O Tempo, que você vai encontrar a minha coluna e você poderá comentá-la no espaço reservado para os leitores, que fica no final de cada matéria. Vamos à nossa pergunta, a primeira pergunta de hoje. Qual a diferença entre panteísmo e panenteísmo? Panteísmo, que nós espíritas não aceitamos, é uma doutrina espiritualista oriental e que diz que tudo é Deus. Kardec, ele não aceitou essa doutrina. E nós espíritas, então, seguindo esta doutrina codificada por Kardec, nós não a aceitamos, embora a respeitemos também. Essa doutrina, então, ela diz que tudo é Deus. Ela diz que, por exemplo, uma pedra é Deus. Ela diz que um espírito é Deus. E o que o panenteísmo diz? O panenteísmo diz que tudo não é Deus, mas que Deus está presente em tudo. É diferente. Então, essa doutrina do chamado panenteísmo, eu falo sobre ela no meu livro A Face Oculta das Religiões, e que, inclusive, o manual da Seitinoye, o manual dos palestrantes ou pré-letores, como eles dizem, esse manual é editado em várias línguas, primeiramente editado em japonês, pelo presidente supremo da Seitinoye e com a sua equipe. Esse manual traz 1,5 página deste livro meu, A Face Oculta das Religiões, da editora EBM, e que trata, nessa 1,5 página, ela trata exatamente deste assunto do panenteísmo, mostrando que ele é diferente do panteísmo. Então, esse manual da Seitinoye, para os seus pré-letores de todo o mundo, ele foi editado primeiramente em japonês, porque a sede da Seitinoye oficial fica no Japão, com o dirigente neto do Taniguchi, então é o Taniguchi Neto que dirige. Então, esse manual foi editado lá, primeiramente em japonês, e agora está sendo editado, traduzido para todas as grandes línguas do mundo. Inclusive para o português já foi traduzido esse livro e que contém, repito, 1,5 página do livro meu, A Face Oculta das Religiões. E, então, panenteísmo não é dizer que tudo é Deus, mas que Deus está presente em tudo. Isso aí
Eu até diria o seguinte, Deus está presente em tudo, sim, mas onde Ele quiser estar, porque Deus tem livre-arbítrio. E quanto a dizer, vamos entrar numa área bem diferente aqui, mas que tem a ver com isso. Quanto a dizer que nós somos deuses, né, não o Deus propriamente dito, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, o único ser incontingente de Santo Tomás de Aquino, e que diz que Deus é o único ser que não vem de outros seres, porque todos os outros vêm de outros seres. Então, Santo Tomás chamou de o único ser incontingente, Deus. Mas nós somos deuses, agora eu diria deuses relativos, como diz João 10:34, vós sois deuses. O Salmo 82:6, vós sois deuses, mas deuses relativos. Deus absoluto é só aquele que Jesus chamou de Pai. Vamos para um intervalo e voltaremos dentro de poucos instantes.